que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando eu me entrego ao pecado de novo, quando eu me entrego a um pecado mortal, quando eu me entrego a um pecado grave. O que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? É aquele pecado grave, eu sei que é pecado, mas mesmo assim eu faço. Eu sei que é pecado, mesmo assim eu faço. Ou seja, é uma falta muito grave, mesmo sabendo que é pecado eu faço. Então, aí você morre. Morre. O salário do pecado é a morte. Aí olha que bonito, Deus deixou o sacramento da confissão para quando você se confessar, você vai nascer de novo, você vai ficar limpo de novo, você vai nascer de novo. Gente, que lindo! Eu não consigo entender como tem gente que não se confessa. Eu não consigo entender como tem católicos que estão há anos sem se confessar. Sabe? Tem católicos que estão há anos sem se confessar porque por exemplo, muitos não se confessam porque moram junto. Obviamente você não vai conseguir se confessar, você não vai poder se confessar, não é porque a igreja não quer te perdoar, mas porque você, para se confessar, você tem que querer resolver essa situação. Ou seja, qual é a situação que tem que ser resolvida? Você está numa relação de fornicação, tendo relação sexual fora do casamento, tendo uma vida de marido e mulher fora do casamento, isso não agrada a Deus. Para se confessar, primeiro tem que mudar isso, tem que resolver, tem que se arrepender, mudando atitudes, para que você consiga se confessar. Veja, tem muita gente que não se confessa por causa disso. Mas aí o assunto é mais complicado, envolve duas pessoas, não é tão simples resolver esses casos. Aliás, você que está nessa situação, aconselho você a procurar um bom sacerdote e perguntar ao padre: padre, minha situação é essa, moro junto, como é que eu faço para resolver minha vida? Porque tudo tem solução, basta você querer achar um bom padre e ele vai te orientar o que você tem que fazer para sair dessa condição de pecado e entrar para o estado de graça. Tá? Então não desanime também, você que está nessa situação, não desanime, vamos ajeitar essa vida, tá? Agora, tem muito católico que não se confessa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, você vai ver a pessoa está casada na igreja, a pessoa não tem nada muito grave que a tira disso, só que ela não está nem aí para a confissão. Ela não sabe a importância da confissão. Veja, não é que ela não tem um monte de pecado, ela está cheia de pecado, só que ela não sente necessidade de confessar. Ora, isso para uma pessoa que não é católica, a gente até chega a compreender, ele não conhece a fé, ele não conhece a importância da confissão. Agora, para um católico, às vezes vai até na missa, às vezes faz novena, às vezes faz isso, faz aquilo, mas não se confessa. Meu irmão e minha irmã, não se esqueça que a confissão, ela faz a gente nascer de novo. O pecado nos coloca na morte e a confissão nos faz nascer de novo. Eu aconselho você a se confessar todo mês. Eu procuro confessar todo mês, para que eu vá nascendo de novo. Nascendo de novo. Então é isso que José Maria Escrivá está dizendo. Dizias de ti para ti, depois de terminares a tua confissão sacramental, e pensavas, é como se eu tivesse voltado a nascer. Gente, todo mundo que se confessa faz essa experiência, sim ou não? Parece que a gente sente que um peso das costas saiu, um peso da nossa alma saiu. Parece que a gente nasceu de novo. Depois prosseguiste com serenidade. Senhor, que queres que eu faça? Depois da confissão, Senhor, o que queres que eu faça? Eu não quero mais pecar, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. E tu mesmo te deste a resposta. Com a tua graça, por cima de tudo e de todos, cumprirei a tua santíssima vontade, eu te servirei sem condições. E aí, gente, como é bom a gente sair da confissão com esse propósito, né? É muito importante sair da confissão com propósitos de emenda. A confissão não seria válida se a pessoa vai lá, confessa com o padre, mas ela não tem propósito de emenda. Ela não quer mudar. Ela só foi lá para falar. Essa confissão seria inválida. Porque é um pressuposto que para a confissão ser válida, você queira mudar de vida. Você esteja arrependido. É por isso que eu acabei de dar um exemplo, que a pessoa que está numa situação de
de sexo fora do casamento, ela pode se confessar, mas desde que ela queira mudar isso. Então não adiantaria eu ir me confessar se eu não quero mudar minha vida. Então imagina um ladrão que diz assim: padre, eu quero vir aqui na confissão porque eu roubo toda semana. Eu roubo toda semana. Toda semana eu roubo alguém. Aí ele sai da confissão já pensando assim, já mandando o WhatsApp: olha, o próximo que eu vou roubar, lá para a quadrilha, ele fala: o próximo que eu vou roubar é fulano de tal. Não está certo. Essa confissão seria inválida. Ele tem que sair da confissão com esse desejo: Senhor, eu sou fraco e porque sou fraco eu pequei, mas agora eu saio da confissão falando: eu confio na tua graça, eu não quero mais pecar, eu quero ser santo. Então se eu roubava, a partir de hoje o meu WhatsApp vai ser diferente. Ó, tô fora disso, não quero mais saber disso. Claro, pode acontecer que mesmo se confessando, depois você vai cair no mesmo pecado, mas não que você queira cair no pecado. Você não queria cair no pecado, mas caiu. É outra coisa, isso é outra coisa. Diferente da pessoa que fala: eu não quero mudar. Então como é bom sair da confissão falando: Senhor, eu quero mudar. Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. 2:39. Narra o evangelista que os magos videntes, ao verem de novo a estrela, ficaram cheios de uma grande alegria. Alegrem-se, filho, com esse júbilo imenso, porque fizeram o que deviam, e alegraram-se porque têm a certeza de que chegarão até o Rei, que nunca abandona aqueles que o procuram. A alegria vem quando a gente procura Jesus. A alegria vem quando a gente faz o nosso dever. A alegria vem quando a gente vive a santidade. A alegria vem quando a gente procura Jesus. Gente, não tem maior alegria do que aquele que procura Jesus. Não tem maior alegria do que aquele que vive a santidade. É por isso que todo santo é alegre. Você nunca vai encontrar um santo triste, porque todo santo é alegre. Porque em Deus brota alegria, brota alegria, brota alegria. 240. Quando amares de verdade a vontade de Deus, não deixarás de ver, mesmo nos momentos de maior trepidação, que o nosso Pai do céu está sempre perto, muito perto ao teu lado, com o seu amor eterno, com o seu carinho infinito. A gente precisa amar de verdade a vontade de Deus. Eu quero fazer tua vontade, Senhor. E, gente, amar a vontade de Deus. Porque você pode fazer a vontade de Deus não gostando dela. Por exemplo, a pessoa vai lá para a missa. Tem que ir para a missa hoje, né? Hoje é domingo. Meu Deus. A pessoa começa a te convidar em casa. Não queria ir para a missa hoje. Não, vamos. Você viu o padre falando na missa que tem que ir para a missa, né? Então vamos para essa missa logo, porque aí eu fico livre dessa missa. Ei, você vai para a missa. Ô criatura, você está indo para a missa, mas você não ama a missa, você não ama a vontade de Deus. Então o que está te faltando? Que legal que você está indo para a missa mesmo emburrado, às vezes é bom ir para a missa mesmo que não queira. Mas o que está te faltando? Amar a vontade de Deus. Então entenda isso, não é só fazer a vontade de Deus, é preciso amar a vontade de Deus. Então o que significa amar a vontade de Deus? É domingo, é dia de ir para a missa. Oh meu Deus, que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria que eu vou para a missa. Porque lá eu vou encontrar a pessoa que eu amo, lá eu vou encontrar Deus, lá eu vou encontrar Jesus. Você pode até falar: estou cansado, nossa, eu estou tão cansado, essa semana foi tão puxada, mas que alegria de ir para a missa. Porque lá Deus vai descansar minha alma, porque lá Deus vai falar comigo. Eu amo fazer a vontade de Deus. É um fardo para você ir para a missa? Não, eu amo ir para a missa. Eu amo ir para a missa. Para mim seria difícil se não tivesse missa, porque eu amo a missa. Vamos aplicar isso a outro mandamento? O mandamento de não pecar contra a castidade. Então, a relação sexual só deve ser feita no matrimônio, para uma pessoa que é casada na igreja.
sexo só deve ser feito entre um homem e uma mulher dentro de um casamento na igreja. E isso é o que Deus estabeleceu. Não foi Frei Gils que estabeleceu isso, foi o próprio Deus que estabeleceu isso. Isso está em Gênesis, isso está depois no Evangelho de São Mateus, está tanto Jesus falou como Deus falou, Deus Pai falou na Sagrada Escritura. Então, eu amo essa vontade de Deus. Então eu que sou padre, eu não posso ter sexo porque eu não sou casado. Eu sou sacerdote, eu vivo a castidade. Eu não sou casado, só pode fazer sexo quem é casado. Então eu que sou padre, eu amo a vontade de Deus. Agora tem gente que vai falar o seguinte: esse negócio de a igreja, não pode isso, não pode aquilo, e a gente não pode nada. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Esse negócio de que não pode ter sexo, isso aí não existe. Isso aí é da época do não sei da onde. E às vezes a pessoa faz, mas faz com fardo, faz reclamando, faz murmurando. Não, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir. É a vontade de Deus. Eu amo a vontade de Deus. Então por que você não faz sexo no seu namoro? Por que você não faz sexo no seu noivado? Por que você não vai morar junto? Ora, porque esta não é a vontade de Deus e eu amo a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para mim? Porque não sou casado ainda? A castidade. A abstinência sexual. Então, por amor a Deus, eu faço isso. E não é um peso, é alegre. É com amor. Você está entendendo? Cumprir os mandamentos de Deus com amor. Amar a vontade de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Amar a vontade de Deus. (241) Se porventura o panorama da tua vida interior, da tua alma está obscurecido, deixa-te conduzir pela mão, como faz um cego. E quando você sentir que você está perdido, e quando você sentir que você perdeu o caminho, e quando você sentir que você perdeu o rumo, quando você sentir que está tudo escuro, deixa-te conduzir pela mão. Porque às vezes você é um cego. Na verdade, somos cegos, que precisamos sempre das mãos de Deus. O Senhor, com o passar do tempo, premia essa humilhação de rendermos a cabeça dando-nos luz. Então o que a gente tem que fazer diante de Deus? Nos humilhar, entender que a gente não sabe o caminho. Gente, por que eu quero fazer a vontade de Deus? Por que eu dou minha mão para Deus? A gente tem que ter humildade. Qual é a humildade? A humildade que eu não sei qual é o caminho, não. Ei, você não sabe qual é o caminho. Então imagina. De repente eu estou num lugar, preciso chegar a determinado lugar e às vezes eu vou ter vergonha de dizer que eu não sei chegar lá. Não, eu preciso ser humilde e falar, olha, eu não sei chegar a esse lugar que você está falando. Isso vai me humilhar. Então, que te humilhe. Por quê? Se você não falar, você não vai chegar. Então, a gente precisa ser humilde. Você não sabe chegar ao céu. Você, por você mesmo, você não sabe chegar ao céu. Não sabe. Ei, você, por você mesmo, você não sabe qual é o caminho. Por você mesmo, sem Jesus, você não chega ao céu nunca. Eu digo isso com todas as letras. Sem Jesus você não chega ao céu nunca. Nunca. Então o que vamos ter que fazer? Vamos ter que ser humilde. Vamos ter que ser humilde e falar, Jesus, segura a tua mão. Porque a Bíblia falou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você é o caminho, você conhece, você é o caminho. E aí vem os santos nos ajudam a mostrar o caminho, os santos nos levam para Jesus, os santos nos apontam para Jesus, os anjos bons nos apontam para Jesus, então tudo nos aponta para Jesus, os evangelizadores, os pregadores, os sacerdotes nos apontam para Jesus, porque Jesus é o caminho. Agora a gente precisa ter essa humildade. 242. Ter medo de alguma coisa ou de alguém, mais especificamente de quem dirige nossa alma, é impróprio
de um filho de Deus. Há pessoas que vão dirigir nossa alma. Há coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Muitas vezes no caminho para Deus nós vamos precisar de conselhos. Nós vamos precisar de ajuda de alguém mais experiente. Então nós não podemos ter medo disso. Nós não sabemos tudo. Então na minha vida, eu, Frei Gilson, quantas vezes eu tive que pedir conselho para alguém? Quantas vezes eu perdi a conta? Até os dias de hoje, mesmo sendo padre, tem horas que no meu caminho eu tenho que chegar num padre mais experiente e fazer perguntas. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso? Estou perdido. Não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda. 243. Não te comove ouvir uma palavra afetuosa dirigida à tua mãe? Pois bem, com o Senhor acontece a mesma coisa. Não podemos separar Jesus de sua mãe. Olha que bonito. Você fica feliz quando alguém elogia a tua mãe? Você fica feliz quando alguém fala bem da sua mãe? Jesus também fica feliz quando falamos bem da sua mãe. Não tenha medo de falar palavras doces para Maria. Não tenha medo de amar Maria. Porque eu, Frei Gilson, fico feliz quando as pessoas amam minha mãe. Eu, Frei Gilson, fico triste quando as pessoas não amam minha mãe. Eu ficaria muito triste quando eu ver alguém maltratando minha mãe. Ora, se eu já sou assim, imagina Cristo. Cristo ficaria triste se a gente tratar mal a mãe dele. Se a gente falar mal da mãe dele. Mas Cristo fica feliz se a gente falar bem da mãe dele. Não tenha medo de amar Maria. E como é bom a gente terminar o programa assim. Como é bom a gente terminar o programa falando dela. A gente sabe. Quantas pessoas têm medo de amar Maria? Quantas pessoas têm medo de se dirigir a Maria? Nós sabemos que irmãos de outras denominações têm medo de se falar com ela, de se dirigir a ela. Hoje até muitos deles têm dito assim, não, mas a Maria foi uma grande mulher de fé. Maria foi um exemplo de mulher, mas mesmo assim ainda tem dificuldade de dizer, Maria, minha mãe, eu te amo. Maria, minha mãe, me ajuda. Maria, minha mãe, você é especial para mim. Então eu digo para você, não tenha medo. O católico não tem medo de reverenciar Maria. E aí é o que José Maria Escrivá está dizendo. Não te comove ouvir uma palavra afetuosa dirigida à tua mãe? A gente fica comovido quando alguém dirige uma palavra bonita para nossa mãe. Pois bem, com o Senhor acontece a mesma coisa. Não podemos separar Jesus de Maria. Olha que bonito isso. Não é possível separar Jesus de Maria. Não é possível. Existe uma relação íntima entre os dois. Jesus poderia ter vindo a esta terra sem Maria. Poderia. Jesus poderia ter aparecido no mundo sem pai e sem mãe. Poderia. E de repente alguém perguntasse para ele, de onde você veio? Quem é seu pai, quem é sua mãe? Não, não tenho pai nem mãe nessa terra, só tenho um pai no céu. Ele poderia? Não, mas as pessoas olhavam para Jesus e falam, não é o filho de Maria, não é o filho de José, é o filho de Maria, é o filho de José. José é pai adotivo. Mas de Maria? Maria não é mãe adotiva, Maria é mãe de verdade. Jesus ficou 9 meses no ventre dela. A gente chama às vezes várias pessoas de mãe, né? Às vezes a gente tem esse costume. Ah, essa é minha mãe, a outra é sua mãe também. Só que só de uma você saiu da barriga. Só de uma. Para você estar neste mundo, você saiu da barriga de uma mulher. Da Virgem Maria. Jesus saiu da Virgem Maria. Assim como você ficou 9 meses no ventre da tua mãe, Jesus ficou 9 meses no ventre de Maria. Falar bem de Maria, falar palavras afetuosas para Maria, deixa Jesus feliz.
Deixa Jesus feliz. Então eu digo para você, deixe Jesus feliz, fale bem de sua mãe, se relacione com ela, porque essa que é a mãe dele, ele deu para você. Filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Nós recebemos de Jesus na cruz ela por nossa mãe.